Renan, fala pra gente, de onde que surgiu essa vontade de virar político ou de lutar pelos direitos da população? Olha, não é algo inato, e eu acho que quando você pega entrevistas de políticos profissionais, em geral, vai naquela coisa, olha, eu queria cuidar de gente, desde pequeno eu tinha essa vocação de olhar pro povo e falar, quero te ajudar. Mentira, eu nunca tive isso, nunca tive. Na verdade, eu sempre gostei de história, eu acho que a coisa vem daí. Estudar história, ter um fascínio pelas grandes civilizações do passado, grandes lideranças do passado, te faz olhar pro presente com outro olhar. Tá. E lidar com o poder com outro olhar. Então eu sempre gostei de história, sempre gostei de ver o que acontecia em termos políticos, porque você acompanhar a política, se a gente olhar, assim, para as pessoas que estão assistindo, a política, o que a gente estuda de história, no fundo, é um noticiário político importante do passado. Né? A gente não está estudando a história, olha, vai cair na sua matéria agora, olha, um corredor de biga em Roma acordou com dor de barriga. Não é exatamente isso que a gente vê. Ou, olha, um sujeito está fazendo pão hoje de manhã. As pessoas estão vendo as histórias que envolviam as lideranças, o César, o Augusto, e você acompanha os ciclos e os processos que envolvem as lideranças políticas. No fundo, é uma história do noticiário político. E hoje, né, quando você compara o seu presente com aquele passado, você entende que o seu presente é a continuidade daquela história que você está acompanhando. Tá. Então, você começa a se interessar por ele de outra maneira, você começa a comparar, e você começa, em algum momento, querer interferir. Porque você, ao fazer parte da história política da sua nação, você faz parte da história. E isso é tentador, é muito legal. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha passado na USP, meus pais, ai, que legal. Aí eu entrei na faculdade de Direito, que era acho que junto com a Faculdade de Direito de Recife, a mais antiga do Brasil. Você sentia parte da história. Foram pelo menos uns 9 presidentes da República. Mas você era um bom aluno, então, né, pra entrar na USP, mano. É fácil entrar na USP, hein? Ainda mais de Direito. Era o curso de humanas mais difícil de passar no Brasil. Não sei se ainda é, mas na época era. Tá. Vestibular bem pegado. Mas eu era um bom aluno. Eu me alfabetizei muito cedo. Aí entra uma coisa que tem a ver, por exemplo, a gente tá no Pobre Show, né? Coisas de ter uma família de classe média que estão a vantagem, são as pequenas vantagens. Minha mãe, quando eu era criança, não precisava trabalhar. Então minha mãe me acompanhava na escola. Então eu voltava a fazer lição de casa, minha mãe me pegava, e minha mãe era muito chata. Tá. Então dava livrinho pra eu ler, cobrava. Essa coisa da mãe presente enquanto o pai tá trabalhando, são essas pequenas vantagens que infelizmente famílias muito humildes não têm. A mãe trabalha, em vez de gerar o pai ausente, a mãe trabalha, e aí o menino ou a menina não conseguem ter esse acompanhamento que te gera, vamos dizer, o medo de tirar uma nota baixa. Eu lembro que eu tinha medo, assim, pô, apanhar da minha mãe se eu tirar nota baixa. E ao mesmo tempo o estímulo em, pô, fui bem, ó que legal e tal. Então esse tipo de coisa eu acho que gera um efeito positivo. Então eu acho que isso interferiu de maneira positiva para eu ter sido um bom aluno, ter passado na faculdade. Na faculdade eu comecei a descobrir a política. Tinha um Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E lá, pô, vários presidentes passaram por lá, da República do Brasil mesmo, né? Então é um negócio, assim, muitas pessoas muito inteligentes disputando e debates de altíssimo nível. Então eu falei, uau, eu tô aqui em Hogwarts, sabe? O negócio e foi muito legal aquele período, muitas brigas, muitas descobertas. Criei meu primeiro partido lá e tal. Então ali que você começou a ficar, mas por conta do clima que era dentro da faculdade? Porque tem muita política dentro da faculdade, né? Pública, né? Era isso, tinha um clima de disputa interno e tinha um elemento externo que era, eu passei no vestibular em 2002. Foi o ano que o Lula ganhou a presidência da República. Aí o Lula toma posse no meu primeiro ano de faculdade. Então, a interferência, aquela animação que a esquerda tinha com o PT, as ilusões, o escândalo do Mensalão, tudo aconteceu enquanto eu tava na faculdade. E eu já falei, nossa, isso aqui tá tudo errado desde aquela época. E já comecei a fazer o enfrentamento a eles naquela época. Então, aquilo ali me moldou. Acho que eu entendi que eu tinha uma vocação pra liderança naquela época. Porque, no fundo, política, quando um cara fala, eu tenho vocação em cuidar de gente, cuidado. A pessoa que fala que quer cuidar de gente, essa pessoa é perigosa. A pessoa que fala isso, ela é aquele papinho malandro. Você vai pra política, você tem vocação de liderança. Um líder, a política se torna um caminho natural. Por isso que muitos líderes empresariais ou líderes militares, a política se torna um caminho natural para eles. Política é sobre liderança. E aí, eu descobri uma vocação de líder ali naquela época. E ali tanto que eu saí de lá, eu até larguei a faculdade, eu cumpri alguns anos na faculdade, não gostei do curso, falei, quero trabalhar. E fui trabalhar e fui ser empresário. Então, foi muito rápido a transição. Então, fui de estudante para empresário para político na mesma sequência. Caramba, tá. E aí, entrando na política,
foi quando você e alguns amigos criaram o MBL? Isso foi lá pra 2014. Ah, então passou um tempinho bom aí. Tempão. Nesse ínterim aí, você foi empresário. Empresário. Tá, o que você tinha? Cara, a partir de 2005, 2006, eu vi assim... Eu já tinha sido estagiário de direito. Naquela época pré-digitalização. Eu ficava andando com um monte de pilha de coisa no fórum, eu achava aquilo um horror. Aí você ganha uma merda, mas é importante, você já começa a circular nos escritórios. Que o lance era você circular nos escritórios pra tentar ser efetivado depois. Aí você começar a trabalhar no escritório grande. Eu não tinha vontade de trabalhar em escritório. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Ficar andando de terno todo dia. Logo eu agora, que tenho que, se eu ganhar eleição presidente, vou ter que andar de terno todo dia. Tem jeito. Não tem que andar de terno todo dia e ter que ficar tomando ordem dos outros. Eu nunca gostei. Mas beleza, faz a parte do aprendizado. Aí eu comecei a me desanimar com a faculdade. E ao mesmo tempo, meu pai, ele trabalhava com recuperação de empresa, e eu via ele envolvido em coisas que eu achava muito excitantes, tipo, uma empresa tá quebrada, tá em greve, aí ele vai lá, negocia com o banco para conseguir reaver um crédito, e aí, em cima desse crédito, ele levanta um ativo para, enfim, pegar mais grana para recolocar na produção e tal. E era uma coisa de risco, que eu achava, pô, isso aqui é um tesão. E ele trabalhava com isso, foi no período, inclusive, que vem a legislação das recuperações judiciais, acho que a partir de 2005. E ele trabalhava nessa área, eu achava legal, eu fiquei um pouco com ele, aprendendo. Depois eu falei, pô, tinha um departamento de vendas, uma das empresas, a galera que trabalhava com vendas, que era representante comercial, que rodava de carro venda, eu falei, vou aprender. Aí eu aprendi a trabalhar com vendas, fiz meu próprio contrato de representante comercial, saí vendendo primeiro luminária, e depois outros produtos de material de construção. Depois eu falei, pô, eu quero projetar produtos. Eu nunca não sou um cara de exatos, mas você vai, aprende a lidar com fornecedor, aprende a lidar com compra de chapa, aprende com sucateiro. Então eu fui vivendo todo aquele ciclo com atividades conexas. Depois eu fui ter uma empresa de portas e janelas de aço, em que aí sim eu era o proprietário e eu recuperei ela de 2009, especialmente 2009 e 2012. A gente botou pra andar, essa fábrica estava fechada, até que veio uma crise que pegou todo mundo, que é a crise de 2012, 2013. Porque antes de ter tido aquela crise que quebrou o governo Dilma, no setor de metalurgia, você já começou a ter uma baixa. A gente tomou calote, por exemplo, dos Minha Casa Minha Vida, que a época, não, você vai fazer porta de janela de aço, vende pra Minha Casa Minha Vida. Vendemos lá pro Maranhão, uma obra Imperatriz, deram calote de todo mundo, o negócio quebrou. E aí eu falei, eu vou ter que sair fora, eu vou ter que ir pra outra área. E aí nesse período, em 2013, que tem as manifestações de 2013. Tá. E aí eu reencontro o pessoal da minha faculdade liderando manifestação. Falei, não acredito, esse cara que eu ganhava lá, que eu disputava, estão liderando um negócio nacional. Aí eu fui, tomei uma manifestação dos caras, e com base naquilo eu falei, putz, cara, dá pra mudar esse país, tô vendo as pessoas acordando. Nisso, junto com um grupo de pessoas, e aí em 14 a gente fundou o MBL. Então faz 12 anos aí que tem o MBL, Movimento Brasil Livre. Tá. Qual que é a diferença, Renan, do MBL com relação a qualquer outro país, tipo Novo, PL, PT, né? Primeiro, é que aí tem umas outras perguntas que eu quero fazer sobre os negócios de direita e esquerda. Mas, qual que você acha o diferencial do MBL para os outros partidos e por que que você criou agora o partido Missão? O MBL já não era um partido? Não, o MBL era um movimento. Tá. Chama Movimento Brasil Livre, e ele não tem status de partido, ele não pode participar de eleições, ele não pode ter candidatos. Entendi. A função dele é um movimento de pressão popular, informação de pessoas e divulgação de ideias. Tá. Então a gente forma lideranças, a gente divulga ideias e conceitos, e... Quem são os nomes que estão envolvidos? O Kim, eu sei que é, né? O Kim, o Arthur, a Amanda, o Guto, eu, Há pessoas ao redor do Brasil, Tá. assim, são milhares e milhares de pessoas no movimento. Tá. E o movimento também criou a ala intelectual dele, que é a Valete, que tem a revista Valete, tem um aplicativo Valete Plus, com a própria editora de livros, que cria, vamos dizer, toda a base ideológica e a base de imaginação, base de imaginário, Tá. forma a mente da militância, Tá. cria um caminho, um horizonte de Brasil. E, paralelamente, a gente precisava de uma via que permitisse que a gente participasse de eleições e precisava ser um partido. Aí a gente fundou o Partido Missão, que foi uma correria, foi um trabalho Foi esse gigantesco. Foi entre 2023 e 2025. Tá. Caramba, 2 anos pra fazer? Isso porque foi o mais rápido da história, né? Nossa. O Novo demorou uns 5, 6 anos. Caramba, tá. Assim, foi um trabalho colossal, porque você tem que coletar, você tem que validar no sistema do TSE, passando por cartórios, 543 mil assinaturas. Caramba. Para isso, tem uma perda. Então você tem que coletar pelo menos umas 800 mil. Agora tenta imaginar ir na rua, porque é todo de papel,
convencer 800 mil pessoas a assinarem a abertura de um partido político. Caramba, tá. Num período máximo de 2 anos. É difícil. Porque quando a gente fala, 800 mil... Cara, tenta imaginar assim. Se você pegar você no primeiro dia, você é um cara que sabe falar, você é articulado. Você vai chegar no mundo, você vai conseguir 8. Só putz. Só falta 900.087 agora. Exato. Então assim, meu Deus do céu, aí você vê o tamanho da empreitada. A gente precisa treinar milhares de pessoas, entendendo que elas vão ter que ter uma curva de crescimento da coleta. Algumas chegavam a fazer mais de 100 assinaturas dia. Elas eram remuneradas por desempenho, por número de fichas que elas conseguiam. E elas não podiam desistir no caminho, porque muitas pessoas começam assim, eu fiz 10, 8, 9, 11, 10, 13. Ela ficava, mas não vou conseguir. E muitas desistiam. Então a gente tinha que motivar a pessoa e falar, cara, é uma curva de aprendizado. Já você vai entender o melhor horário, a melhor abordagem, vamos dizer, a melhor roupa que você vai colocar. E o melhor, assim, a melhor esquina que você vai buscar uma pessoa para coletar. E aí o que era 8 vira 15, o que era 15 vira 30, o que era 30 vira 60. O que é 60 vira 120. Então, tinha um processo. Esse processo de aprendizagem fazia diferença entre as pessoas que se tornavam grandes coletores pros piores. E aí tudo é como se fossem vendedores. No fundo, um coletor nosso era um vendedor. Tinha os melhores que ganhavam, vamos dizer, um valor mensal bem substancial, para você multiplicar por 3,50, que é o que eles recebiam por assinatura. Tinha gente que tirava seus 400, 500 reais por dia. Ali, um moleque, né, uma menina, assim, às vezes trabalhava 5, 6 horas, tirava 500 conto por um dia, fazia um valor legal. Boa. Aí tinha gente que tirava pra quase 10 pau por mês, coletando ficha. Então isso foi foi um aprendizado, um treinamento que fez a gente se profissionalizar como grupo. E aí a gente bateu todos os recordes. Foi o grupo que mais coletou assinatura, que teve a menor perda, foi o único que conseguiu isso em todos os estados da federação. Então a gente se torna um partido de maneira muito robusta. Tanto que hoje eu posso falar que a gente tem o grupo com a melhor e maior militância do Brasil. A nossa militância está muito poderosa. O que você define como militância? É o cara que luta pelos direitos dele? Pode ser, a militância em geral tem uma causa. Porque às vezes o militante tem um termo de pejorativo. Chegou o militante aí, militante. Né? Pra mim o militante é um termo positivo. Porque militar por uma causa significa defender uma causa de maneira consistente. Você pode, por exemplo, fazer uma defesa esporádica de um tema que você acha importante. Agora, militar por um tema significa que de maneira consistente você defende aquela causa. Isso deveria ser considerado algo bom. Sim. Aí é ruim ou é bom, dependendo da qualidade da causa. Né? Se depende de uma causa retardada, uma causa idiota, aí você tá perdendo seu tempo. Mas né, é do jogo, a democracia tem isso. Agora, o militante de um partido político, de um grupo político, ele tá defendendo um conjunto de valores, um conjunto de propostas, e um grupo que tá se propondo a fazer isso. E a gente tem uma militância que está num outro nível hoje. A nossa militância, ela entende o sistema de valores nosso, entende o que a gente quer pro Brasil, entende o que a gente tem de propostas. Então, o militante nosso, quando ele entra primeiro no movimento. No movimento, ele tem ações que ele tem que fazer, e ao mesmo tempo ele tem um universo de pessoas em que ele interage. Então, se você é um rapaz ou uma moça, que você é de Curitiba, você entra lá no MBL Curitiba e fala, oi, quero fazer parte. Vem na próxima reunião. Aí vai ter uma reunião, o pessoal vai num bar se encontrar, ou vai se encontrar na casa de alguém, ele vai lá participar da reunião, se apresenta, e começa a ficar amigo, a gente vai ter um evento, a gente vai, sei lá, podar, vai limpar uma praça, hoje vai fazer um protesto na frente da Câmara Municipal, vem participar. Você quer ler mais, quer conhecer? Vem pra dentro do movimento, assina o Valete Plus, que lá a gente tem artigos, textos, vídeos, documentários, treina aí. Você quer ser uma liderança? Faça a nossa academia de formação, a gente treina durante 1 ano, depois o treinamento tá pronto, você tá pronto para ser um líder nosso local. Então o cara consegue construir uma carreira no universo da militância. Paralelamente, a militância nossa que se enveredou pro campo intelectual começou a produzir os nossos cadernos do Livro Amarelo, que são, vamos dizer, as propostas do partido. E aí esse mesmo militante, então, ele consegue viver um ciclo em que ele tem um partido, se ele quiser executar isso na política, tem um movimento para ele poder pressionar e conhecer pessoas que pensam similar, e tem um movimento intelectual para ele produzir pensamento. Então todo o nosso sistema de ideias, ele é um sistema autossuficiente. A gente produz as ideias que a gente defende, a gente milita pelas ideias que a gente defende, a gente concorre no partido que a gente criou, então a gente não precisa depender de ninguém, que era o mais importante pra gente. E aí, pensando nisso, né, as ideias do partido que a gente criou, qual seria, e até talvez entrando
no assunto da nova direita, né? Qual que é a diferença do partido Missão para um partido, por exemplo, como um PL ou como o Novo, por exemplo? E o que seria essa nova direita que você fala? Porque vocês são um partido de direita. Acho que dá pra encaixar a gente no campo da direita, sim. Ainda que a gente não tente se igualar muito a todos esses vícios que a direita brasileira tem. A gente viu agora, anteontem, tava a galera tomando detergente. Do IP, né? Negócio de idiota. Igual aqueles caras que ficavam na frente de quartel lá, e Capitão Bolsonaro, só mais 72 horas. A gente não tem nada a ver com isso. A gente defende, assim, lei e ordem. A gente defende uma economia de mercado funcional, a gente defende que a imaginação do brasileiro tem que ser uma imaginação ambiciosa sobre ele, sobre a própria nação, e a gente defende, portanto, as consequências desse tipo de leitura. Isso não tem nada a ver com o PL e com o Novo, porque o PL primeiro é um partido do Centrão, que é do Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido nos maiores escândalos de corrupção do Brasil. O PL estava no Mensalão, estava no Petrolão, e aí eles só botaram o bolsonarismo pra dentro, o bolsonarismo que nunca soube se organizar, tentou montar um partido e não conseguiu. Então o que o PL tem de ideia? Nada. Ele tem candidatos que falam que são de direita. Eu sou Deus, família, não sei o quê. Tá. E depois disso, não tem nada. Partido Novo, ele surge como uma ideia de ser uma direita liberal, com um perfil talvez... um perfil pro-business, tecnocrático, a época do Amoedo. Aquilo era um pouco oco do ponto de vista ideológico. Por mais que a premissa fosse até necessária. O Brasil tem que ser mais amigável com quem quer trabalhar e quer produzir. Ele é obrigado a fazer isso. Mas o partido não teve força e foi tomado por bolsonaristas. Aí hoje o Partido Novo é um partido bolsonarista pintado de laranja. Agora você pergunta, qual é a visão do Novo pro Brasil? Não existe muito visão do Novo pro Brasil. Não, assim como não existe visão do PL, nem visão do bolsonarismo. O meu problema com essas pessoas é que eles têm chavões. É um monte de chavão. Agora, quando você tira o chavão, o que é o Brasil que eles imaginam daqui a 30 anos? Eles não sabem. Se você perguntar, vamos falar da história do Brasil. Qual o problema do modelo de sociedade que nós temos há 300, 400 anos, que impera até hoje, que faz com que a gente não se desenvolva? A relação disso com a corrupção não tem, porque eles não têm leitura. E esse é o saco, sabe? Existe uma preguiça de quem tá na política em tentar entender o que é o Brasil, o que foi o Brasil e o que o Brasil pode ser. E aí você não consegue, você não sabe o que você não sabe a sua história, você não consegue entender onde você tá. Você não sabendo direito onde você tá, você não sabe onde você quer ir. Então esses caras, porque eles ficam, olha só, temos que tirar o Xandão de lá. Beleza, o Xandão é um problema, mas o STF é um problema a partir de 2012. Julgamento dos embargos infringentes do Mensalão, foi ali que ele começa a sair da caixinha. 2012. Entendeu? O problema político brasileiro é muito anterior a 2012. Então, esses caras ficam vivendo assim, o trend político do momento, mas eles não entendem o sistema, a lógica, o mecanismo funcional de tudo isso. E a gente está buscando entender, a gente tem a humildade de falar, cara, é muito complexo o problema brasileiro. Pessoas inteligentíssimas da direita e da esquerda já tentaram entender. Então, se eu vou pegar a fundação, por exemplo, do PT, existia o Raimundo Faoro, que é um dos homens que mais tentou entender a história e a política do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda, mesma coisa. Então o PT, nosso inimigo, que ferrou a nossa geração, tentou entender. Você vai pegar autores, você vai pegar o UDN. A UDN, que foi um partido mais à direita, com o Carlos Lacerda, o UDN tentou entender, criar uma espécie de um liberalismo urbano aristocrático como uma resposta a um país que estava num processo de crescimento desordenado. A UDN tinha leitura sobre o Brasil. Então muita gente no passado tentou construir algo. E a gente tem que olhar com humildade e falar, cara, a gente tem que tentar fazer essas mesmas leituras pra gente entender o problema brasileiro e tentar resolver ele. Ficar só no chavão, que é o problema da direita, que é te respondendo bem, não vai levar a nada. Por isso que os caras estão tomando detergente, por isso que o Nicolas estava vendendo Havaianas ontem. Olha só, se você não gosta das Havaianas, que são de esquerda, compre o meu chinelo, que chama o pé direito. Pô, cara, é isso? É isso? Tirar uma grana em cima de meme? Eu acho tosco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. E você continuará recebendo vídeos como este. Eu te vejo no próximo vídeo.